Os Eternos já está entre nós e tem gerado um grande burburinho na internet. Eu não poderia deixar esse gancho escapar, por isso eu vim aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre origem e curiosidades. Vamos nessa? Oi, eu sou a Bá, você está no Bis, aqui onde rolam as melhores informações sobre cultura pop. Por isso, se você ama esse universo tanto quanto eu, não precisa se preocupar porque aqui não tem rivalidade. Você pode ser fã de Marvel ou de DC, que aqui tem conteúdo para todos os gostos. Desce, se inscreve, ativa as notificações, eu posso te garantir que você não vai se decepcionar e deixa o seu like da confiança. Eu acho que a coisa mais interessante para começar falando sobre como surgiu a ideia de Eternos é que originalmente deveria ser da DC e não da Marvel. Isso mesmo, o Jack Kirby, que é muito conhecido aí por ter criado vários heróis que a gente ama, tinha saído da Marvel nos anos 70 e começou a desenvolver uma franquia lá na DC que não tivesse diretamente conectada com os grandes medalhões ali, os heróis principais do selo, e acabou desenvolvendo os novos deuses, que seriam essas criaturas aí imortais, super poderosas, inclusive o Darkseid faz parte deles. Mas como ele voltou para Marvel, essa ideia ficou lá na DC, que foi reaproveitada mais para frente, criando assim os novos deuses. Mas isso aí é outra história. Então, ainda nos anos 70, de volta à Marvel, o Jack Kirby aproveitou algumas dessas ideias para criar os Eternos, que também seria uma saga ali à parte da cronologia principal. E aí, em 1976, foi lançado o número 1 de Eternos, que foi a introdução dos deuses cósmicos celestiais que visitaram a Terra há 1 milhão de anos e fizeram experiências aqui, que mais tarde deram origem à nossa raça, a raça humana. Porém, a Marvel percebeu que tinha várias semelhanças dos Eternos com os novos deuses, e como os personagens ainda não eram tão conhecidos ali pela maioria dos leitores, eles decidiram cancelar na época e a saga ficou novamente incompleta. Em 1980, o Roy Thomas e o Mark Gruenwald aproveitaram essas ideias aí do Jack Kirby, completaram as lacunas ali, algumas narrativas que estavam faltando em Os Eternos, e introduziram lá na revista do Thor, na edição 301, e começaram a incorporar a cronologia principal da Marvel. Ainda era devagarzinho, tinha algumas coisas que não faziam muito sentido, mas o pontapé inicial já estava dado. E 5 anos depois, a Marvel, acreditando muito nessa ideia, resolveu reposicionar os Eternos como parte definitiva ali da cronologia principal do universo, com uma minissérie de 12 edições, e começou a criar umas conexões, inclusive com os heróis principais. Uma muito importante, que foi um especial lançado lá em 2000, onde os Eternos interagem com os X-Men e o vilão Apocalipse. Bom, essa ideia agradou muito e aconteceu um reboot em 2003, inclusive ficou na frente aí de algumas ideias que estavam engatilhadas na Marvel na época, até que em 2006 o Neil Gaiman e o John Romita Jr. revisaram a franquia, incorporaram mais o que estava faltando, definiram mais a sociedade e principalmente essa ideia aí de que os Eternos sejam os protetores da humanidade, mas sem interferir no livre-arbítrio dela e tudo mais. Todo esse conceito que a gente vai ver se desenvolvendo agora nessa fase 4 da Marvel. E aí houveram mais 9 edições em 2008 e 2009. Agora em 2021 nós já temos uma nova revista nas bancas, que lá na gringa, que combina tudo que já aconteceu com fatos novos e incorpora de vez aí o que faltava no universo principal da Marvel. Inclusive, muita coisa serviu de base para a adaptação do cinema.
Recentemente teve aí também uma conexão com os Vingadores, revelando algumas substâncias que seriam responsáveis ali pela ativação de alguns superpoderes ao longo do universo, além da introdução dos Celestiais Sombrios. Basicamente, os Eternos foram criados pelos Celestiais, que também criaram uma outra raça chamada Deviantes. Os Eternos são imortais, superpoderosos e têm uma tecnologia super avançada. E os Deviantes têm uma aparência mais monstruosa, uns instintos mais animalescos, uma coisa mais ou menos tribal, não tão desenvolvida. E é como se nós humanos fôssemos o meio termo entre esses dois, mas não é a primeira vez que esse tipo de experimento foi realizado ali no universo da Marvel. Ele também já tinha acontecido antes com os Skrulls, que é um povo que a gente já viu várias coisas sobre eles aí nos filmes anteriores. Uma coisa muito interessante sobre os Eternos é que tem todo um background aí, uma coisa meio existencial e bastante profunda, que provavelmente a gente vai ver um desenvolvimento aí ao longo dos próximos filmes. Eles foram criados para proteger a humanidade, principalmente dos deviantes, porém eles não podem interferir diretamente nas nossas decisões. É uma coisa que inclusive foi uma chamada do trailer, porque se eles sempre existiram, eles não apareceram antes. É uma coisa que vai ser explicada, já que apesar deles terem a função de nos proteger, deles serem super poderosos, porque eles dominam super força, capacidade de teletransporte, manipulação genética, fator de cura, telepatia, poder de transmutação, criação de rajadas e campos de força. Eles são uma mistura dos heróis mais poderosos do universo. Eles não podem se voltar contra seus criadores, eles têm que apenas aceitar a função de proteger sem interferir diretamente. Então é uma coisa existencial bem complexa. Inclusive a gente pode fazer por alto uma comparação como se os Eternos fossem anjos, os protetores que não podem interferir diretamente. Os integrantes principais são a Jaque, que é interpretada pela Salma Hayek e originalmente era um personagem masculino, foi adaptada para trazer mais representatividade, eu achei super bacana. Athena, que é a Angelina Jolie, muita gente pensou que era Athena, mas na verdade porque o pai da Athena, o Zuras, fez um acordo com Zeus na época e o nome dela originalmente era Azura, mas por causa desse acordo eles acabaram decidindo que ela teria um nome parecido com a deusa Atena, e inclusive Zeus vai aparecer em Thor, Amor e Trovão, uma oportunidade que a gente pode ter de ver como se deu esse acordo bem louco aí que mudou o nome da Atena. Mas ela é uma das líderes principais. Nós também temos o Ikaris, interpretado pelo Richard Madden, a Cersei, que é interpretada pela Gama Chan, o Kingo, interpretada pelo Kumail Nanjiani, e é uma coisa bem legal também porque rolou uma adaptação dos quadrinhos, ele era japonês, no filme ele aparece como indiano. Tem o Pastos, ou Fastos, interpretado pelo Brian Tyree Henry, e também rolou uma adaptação do personagem dele nos quadrinhos para os cinemas para trazer mais representatividade. Temos a Makkari, que é interpretada pela Lauren Ridloff, que é uma coisa bem interessante, que além de ser um homem nos quadrinhos, ter sido adaptada para ser uma mulher, no filme ela é uma atriz surda-muda. Tem uma coisa bem interessante nas curiosidades que eu vou contar a respeito dela também sobre isso. Também temos o Gilgamesh, ou Gilgamesh, interpretado pelo Don Lee, o Druig, interpretado pelo Barry Keoghan, a Sprite, interpretada pela Lia McHugh, que é uma coisa bem interessante, que ela tem uma aparência quase andrógena ali, mistura uma aparência e uma personalidade meio infantil, meio imatura com uma adulta, já que ela tem vários séculos de idade, então vai ser uma adaptação bem interessante de ver nos cinemas. A gente tem o Danny Whiteman, que é interpretado pelo Kit Harington, e o Crow, que é uma adição bem interessante, já que ele não é um Eterno nem um Vingador, na verdade ele é um Deviante, então a gente vai ter
ter a oportunidade, provavelmente, de ver a perspectiva dos deviantes diretamente aí ao longo dessa nova fase. E se você chegou até aqui, muito obrigada por estar assistindo, mas não sai daí que ainda faltam umas curiosidades bem legais. Não deixa de seguir a gente lá no Instagram, no @canalbis, onde saem coisas muito bacanas sobre bastidores do canal e notícias do mundo da cultura pop. Se você quiser, segue o Rafa no @rafafidelis_. Você pode enviar uma mensagem para ele por direct e pedir mais informações sobre como você pode ter essas edições bacaníssimas que você vê aqui no canal no seu conteúdo. Ao se inscrever, não esquece de ativar as notificações, que é muito importante, deixar o like da confiança e deixar o seu feedback através dos comentários. Algumas curiosidades aqui bem rapidinhas e bem interessantes. A primeira é que foram produzidos cerca de 6 figurinos para cada um dos integrantes de Os Eternos. Inclusive, o primeiro deles levou cerca de 5 meses para produzir. Os outros foram um pouco mais rapidinho, levando cerca de 2 semanas, mas esse primeiro deu um trabalhão. Então, se a gente já conhece a Marvel aí por causa dos seus figurinos chamativos e espalhafatosos, com certeza é uma coisa que vai chamar bem atenção aí no filme. O cenário foi construída uma pirâmide asteca lá no Black Park Country, na Inglaterra, uma pirâmide em tamanho real, o que chamou muita atenção dos moradores do local, porque não é todo dia que você acorda uma bela manhã e vê que tem uma pirâmide asteca no seu quintal. Acho que deve ter sido bem engraçado. A Angelina Jolie participou diretamente ali do processo junto com o departamento de arte, já que a personagem dela vive ali em um deserto e é uma artista. Ela acompanhou de perto e meteu a mão na massa ali para ela própria ajudar a desenvolver as criações da personagem dela que aparecem no filme. Muito comprometida, nossa querida Angel. E a curiosidade que eu falei lá relacionada a Lauren Ridloff, que eu achei muito legal e muito fofa, é que ela é uma atriz surda-muda e para proporcionar mais acessibilidade aí para os telespectadores, ela criou o nome de cada um dos Eternos, o nome da nave estelar e dos Celestiais na língua de sinais americana, para ficar mais fácil para os nerds aí que têm deficiência auditiva ficarem por dentro de tudo que rola nesse universo maravilhoso. Eu achei muito legal a iniciativa da Lauren Ridloff e tô muito animada com a participação dela. Bom, é isso. Em breve a gente volta falando um pouquinho mais sobre a participação dos Eternos na fase 4 da Marvel e muitas outras novidades. Não esquece de deixar o seu like, seu feedback aí embaixo. Assiste o próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela e até a próxima!